sou Silvia Parreira, seja bem-vindo a mais um podcast do Caldeirão da Bruxa. Hoje trazendo algumas dicas para quem acabou de terminar um relacionamento. Todo fim de uma relação causa sempre dor. Maior ou menor grau, não importa, mas a dor, ela existe. Porém, o sofrimento é opcional. Sofrer por causa do fim até um certo ponto, tudo bem. Estender esse sofrimento, não. E aqui vão algumas dicas de como a gente pode manter nossa sanidade mental após o fim de um relacionamento. Que bom que pelo menos terminou, né? Que bom, porque tem gente que não tem coragem de terminar um relacionamento ruim. Tem pessoas que preferem viver de aparências, né? Preferem estar naquela situação ruim, angustiante, sufocante, que te aprisiona, do que se libertar e dar um basta nisso. Então, se você pelo menos está passando por um fim, você, de alguma forma, já está sendo vitorioso. É certo que, na nossa cultura, o fim, o rompimento de um relacionamento, entre aspas, significa fracasso pessoal. Você começa a se questionar numa primeira fase o que você fez de errado, qual é a sua culpa, qual é o seu grau de culpa nisso tudo. Se você tivesse feito ou agido de modo diferente, será que as coisas teriam ido por um outro caminho? Esse é o primeiro grau, né, por onde a gente caminha normalmente quando um relacionamento termina. O mecanismo de culpa, ele é acionado. No primeiro momento você se sente culpada. No segundo momento você começa a desculpar o outro, né? Poxa, eu não entendi, eu não o compreendi. Poxa, talvez ele estivesse certo nesta relação, em relação àquilo, talvez blá, 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 blá. Não importa. Então, primeiro você assume a culpa, segundo você tenta desculpá-lo. Esses processos são normais. As dúvidas, os questionamentos são normais. Mas assim, o que eu não quero é que alguém que acabou de sair do relacionamento fique envolto nisso, né? E não sai disso. Ou pior, volta para trás, né? Então assim, não consegue dar um fim emocionalmente, mentalmente, e acaba procurando parceiro para tentar de novo. E aí adivinha, os mesmos erros, as mesmas consequências, e darão tempo um outro fim, uma nova dor. Ou seja, só está postergando o sofrimento mais um pouquinho. Todo fim de uma relação, ela nunca se dá de uma hora para outra. Então, é algo que já vem acontecendo antes, há tempos, ou pelo menos um período de tempo, né? Acho que ninguém deve procurar se sentir culpado ou culpar o outro. Primeiro porque, assim, numa relação existe uma parceria. Parceria é união de dois. Então, se existe algum culpado, são os dois, porque ambos tiveram participação no processo, tá? A verdadeira culpa é de ambos, não de um ou outro isoladamente, né? Ou porque não souberam lidar com a questão pelas próprias dificuldades pessoais, ou porque não conseguiram chegar a uma conclusão ou alguma solução mediadora para ambos. Enfim, ninguém tem que pegar para si própria culpa, nem jogar no outro a culpa. Ah, porque ele fazia isso. Porque ele agia dessa maneira. Ah, porque ela era ciumenta. Ah, porque ela falava, queria discutir a relação. Ah, porque ele bebia. Ah, poxa, não. Assim, você não sabia lidar com o outro e o outro não sabia lidar com você. Ponto. Essa é a verdade, né? Depois de tentar achar o culpado, depois de tentar culpar ou desculpar o outro, você entra num processo até de confusão, de vulnerabilidade. Por isso que nesse ponto, muitas vezes, é normal que um parceiro procure o outro de novo e tentem, mais uma vez, passar por um período de vamos tentar dar certo, né? Então, fase 1, questionamentos. Fase 2, culpa. Fase 3, vulnerabilidade.
de acordo com a sua baixa estima. Porque normalmente uma ou ambas as partes saem muito machucadas. E a autoimagem fica distorcida. Você começa a se achar a pessoa mais feia e insignificante do mundo porque foi abandonada, foi largada, foi rejeitada, né? Ou foi trocado. E então vem aí o processo da baixa estima. Essa é a terceira fase, praticamente, do fim de um relacionamento, né? Pós-fim de um relacionamento, tá? É certo que muitas vezes o relacionamento ou o fim do relacionamento causa feridas. Algumas delas vão levar um bom tempo para cicatrizarem, outras jamais vão cicatrizar. Isso é fato. Mas não importa. O que tem que ter em mente é que é possível sair da relação e ficar bem. Pelo menos vale a pena tentar, tá? Aqui vai a dica número 1. Ao sair da relação, evite a solidão. É muito comum ver alguém se isolar, falar, eu não quero contato mais com a humanidade, e ficar sozinho no seu canto. Bom, por um certo período de tempo, porque você deve estar um chato, um acabado, né, desleixado. Talvez por algumas horas, alguns dias, isso seja bom para você voltar a retomar. Porém, permanecer nesse estado, não. Então, assim, evite o isolamento. Procure os amigos, mas amigos de verdade, né? Não aqueles que te apoiaram a sair da relação. Porque para eles talvez isso fosse a melhor coisa, mas quem estava na relação era você e você não sabe se isso era de fato a melhor coisa. E às vezes você foi levado pela opinião alheia. Procure amigos, procure um grupo. Vá procurar fazer alguma coisa em grupo, sempre alguma atividade em grupo. Praticar esportes em grupo. Procure se enturmar novamente. Não estou falando para você sair já à caça de outro, porque esse aqui também é o número 2, né? Número 2, dica é não saia à caça de um substituto, uma substituta prontamente. Por quê? Primeiro, porque você está desestruturado emocionalmente. Você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Então, não se isole, mas também não caça um substituto. Dica 2. Dica 3. É muito comum, após o fim de um relacionamento, principalmente se alguém foi traído, a pessoa querer se vingar do parceiro, né? Então, sexualmente, acaba procurando outra pessoa e acaba cometendo excessos sexuais no sentido de querer se vingar Bom, eu vou te contar um segredo. Pode ser que num grau bem pequeno o outro fique emputecido, mas quem não vai ganhar nada com isso é você. E dar ou comer alguém excessivamente não vai te tornar uma pessoa melhor. Então, o contrário também. Agora minha vida sexual acabou, eu não vou dar para mais ninguém, eu vou ficar sem um tempo. Bom, isso também não é legal, porque sexo faz parte do ser humano, é uma ótima força e todo ser humano precisa de sexo. Os animais, os vegetais e o ser humano, eles precisam de sexo. É da nossa natureza. Ele só precisa ser bem dosado e pelas razões certas, né? Além do prazer. Não, jamais por vingança, jamais por excessos. Então, o excesso de uma atividade sexual ou a total ausência, esquece. Nenhum nem outro está certo. Dica número 4, a vida não acabou. Se você colocou a sua vida na mão de outra pessoa, se você colocou a sua vida inteira nesse relacionamento, acho bom você retomar e fazer novos planos para sua vida. Sua vida não acabou. Quem acabou foi o relacionamento. Por isso você não precisa se acabar, por isso você não precisa acabar com a sua vida. Reconstrua, faça novos planos. Dica número 5. Aproveita esse exato momento para fazer o que você gosta. Muitas vezes quando a gente está no relacionamento, a gente acaba se anulando por causa do outro e a gente acaba deixando de fazer o que a gente gosta. Então agora é o momento de retomar a tua vida, agora é o momento de você praticar os hobbies, fazer aquelas atividades ao ar livre de final de semana, chamar os amigos,
fazer aquela viagem que você queria e a outra pessoa não curtia. É o momento de você fazer alguma coisa por você, que você realmente gosta e que você deixou de fazer. Ou entrar em algum curso, ou retomar os estudos, alguma coisa nesse sentido. É importantíssimo que você comece já. Outra dica que salva muitas pessoas mesmo é invista no seu trabalho, na sua carreira profissional. Caia de cabeça nisso, porque o tempo que você estiver colocando a sua energia no seu trabalho, no seu autodesenvolvimento profissional, você vai estar se desvinculando emocionalmente e mentalmente da relação, vai focar a tua energia em algo melhor e mais produtivo para você e vai acabar tendo menos tempo de ficar remoendo o passado, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de deixar o passado passar e acaba ficando lá no passado ainda. Próxima dica, evite as queixas. Evite numa roda de amigos ou amigas ficar falando só mal da pessoa, porque quanto mais você falar mal, quanto mais você vai estar lembrando da pessoa. Eu acho que o que você mais quer nesse momento é procurar esquecê-la. Procure perdoar. Procure se perdoar pelos erros, falhas e pela sua parte da responsabilidade da falha do relacionamento, e procure perdoar o outro, porque só assim você consegue se libertar para viver uma nova vida com mais dignidade, tá? Outra dica é: faça uma faxina. Elimine tudo da sua vida que ele deu, objetos, presentes, roupas, joias. Faça uma doação, faça uma caridade. Não, Silvia, mas eu vou guardar porque vai que de repente a gente volta. Então faz o seguinte: encaixota tudo e manda para um parente bem distante. Fala: olha, guarda aí para mim, quem sabe um dia eu pego isso de volta, mas se não, até lá fica guardado. Se você não vai se desprender, não quer se desprender das coisas, não quer se desprender do passado, não quer se desprender da relação, problema seu. Mas a dica é que você olhe ao seu redor, olhe para a sua vida e não tenha mais o apego e as lembranças dessa pessoa e das coisas que vocês passaram. Não, Silvia, mas eu quero guardar as boas recordações. Guarda na memória. Você não precisa ficar olhando para elas, porque isso funciona como uma mensagem subliminar para você o tempo todo, né? Faz uma faxina no seu chip do celular, com as fotos, no seu computador. Guarda tudo no CD e deixa gravado lá, guardado. Se vocês voltarem um dia, ótimo, as lembranças estarão lá. Mas elas não precisam ficar visíveis para você o tempo todo. Principalmente para aquelas pessoas que ainda vão ficar no apartamento ou na casa e o parceiro saiu. Faça uma redecoração, troca mobília, muda os móveis de lugar, pinta diferente, com cores que a outra pessoa não gostava e você sempre quis. Enfim, mude tudo e tire tudo que te lembre da pessoa, modifique. E a última dica que fica aqui é: compre algo para você. Se dê um presente. Se dê algo que você realmente goste e que seja valioso para você. Nesse momento onde a gente está um pouco mais carente e vulnerável, é muito importante você se tratar bem, se tratar com pequenos mimos, pequenos gestos de carinho. Então, vai fazer compras, vai consumir alguma coisa, vai em lugares bem bacanas, se arruma bem, volta a tua autoestima, volta o teu prazer de ser si mesmo, volta a se gostar de você, a se amar e a se aceitar, volta a se tratar com carinho de forma bem positiva. Creia que, apesar das circunstâncias, esse momento do fim do relacionamento, esse período de sofrimento, pode terminar. Pense que você é uma pessoa sortuda, pelo simples fato de que você pode recomeçar a sua vida de novo e desta vez melhor ainda. Cuide-se, ame-se, se aceite e acredite, você pode e merece ser feliz. Fique com um beijo e até o próximo podcast.